Oiê, eu sou a Lu Panítios e neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz esta bolsa com fecho frontal. Bora costurar? Bolsa nunca é demais. Não importa quantos modelos a gente já fez, não importa quantos modelos a gente já tenha, mas nunca é demais, especialmente este modelo de bolsa que tem um tamanho perfeito. Não é pequena demais, não é grande demais, cabe tudo que a gente precisa, mas não fica ali grandona, pesada ou mesmo dando aquela tentação de colocar um monte de coisa dentro da bolsa. Nesta minha bolsa eu misturei material sintético com um tecido de algodão para dar aquela estrutura, aquela sobriedade do material sintético, mas dar a cor e o charme do tecido de algodão. Bora lá ver então como que eu fiz esta bolsa com fecho frontal. Eu vou falando os materiais utilizados de cada parte da bolsa ao longo do vídeo. A lista completa está na caixa de descrição do vídeo. Para a parte da frente e trás da bolsa é necessário ter o molde. Os links dos moldes estão afixados no primeiro comentário. Já tá lá nos comentários, aproveite e deixe o seu carinho para tia Lu. Canaleta do zíper. 40 centímetros de zíper de metro número 3 fino. Um cursor. 40 por 3,5 cm duas vezes no PVC, 40 por 3,5 cm duas vezes no tecido de forro. Posiciono o direito do zíper com o direito do PVC alinhando as bordas. Meu zíper está um pouquinho maior, então por isso ele sobra nas pontas. Vou fazer uma costura de segurança próxima à borda para prender. Ficou assim. Posiciono o forro direito do forro com o avesso do zíper. Alinho as bordas dos tecidos. Vou fazer a costura definitiva com o pé calcador para zíper, usando o próprio pé calcador para zíper como margem de costura. Depois de costurar, um lado do zíper fica embutido. Tombo os tecidos para o direito, alinhando as bordas dos tecidos. Vou fazer uma costura de segurança para unir os tecidos e um pesponto próximo à costura. Ficou assim, o pesponto próximo à costura e a costura de segurança unindo os tecidos. Vou fazer exatamente igual do outro lado do zíper, lembrando que é importante alinhar as laterais do tecido além da borda maior. E a canaleta do zíper ficou assim. Aproveitei e coloquei o cursor do zíper. Ele fica lá no meio, com as duas pontas fechadas. É importante você conferir se esta medida final fica com 6 centímetros, porque tem que bater com a medida do fundo do fole. Bases dos passantes da alça. 7,5 por 5 centímetros duas vezes no tecido estampado, 2 passantes de 3 centímetros. Nessa bolsa eu vou fazer duas bases para os passantes, porque eu quero que a alça tenha 2 mosquetões. Se você preferir, você pode costurar um lado da alça e apenas um passante para encaixar o mosquetão e o regulador da alça. Eu queria ter a possibilidade de tirar totalmente a alça dessa bolsa, trocar por outra diferente, outra cor, mais curta, para diferentes ocasiões. Dobro o tecido da base direito com direito. Vou costurar com 0,75 cm de margem de costura apenas no lado menor. Depois de costurar, viro para o direito. Deixo a costura no meio. Encaixo o passante. Alinho as bordas da base. Vou passar uma costura de segurança para unir. Aqui eu já fiz a costura de segurança
e aproveitei para colocar 2 rebites de 1,5 como detalhe e também para prender o passante. Você pode fazer uma costura o mais próximo possível do passante. Com as bases dos passantes prontas, vou prender a canaleta do zíper. Centralizo as bases na lateral da canaleta. Eu vou passar uma costura de segurança para prender. E ficou assim. O fundo da bolsa. 57,5 por 6 centímetros no PVC. 57,5 por 6 centímetros no tecido de forro. Vou unir a canaleta do zíper com o fundo da bolsa. O total deste fole tem que ter 95 centímetros costurado. As medidas da canaleta do zíper e do fundo foram calculadas para 0,75 centímetros de margem de costura. Isso é muito importante para dar certo na hora de fechar a bolsa. É muito importante marcar e cortar com atenção a parte da frente e a parte de trás da bolsa e também fazer o fole direitinho para dar certo no final, para tudo encaixar, não sobrar nada nem faltar nada na hora de costurar tudo junto. Vou pegar o PVC direito com direito, alinhando com a canaleta do zíper, as bordas menores e maiores. Vou fazer uma costura de segurança para prender. No outro lado da canaleta, a mesma coisa. Depois de feita a costura de segurança, eu vou fazer a costura definitiva com o forro. Direito do forro do fundo da bolsa com o direito do forro da canaleta. Vou fazer a costura definitiva com 0,75 centímetros de margem de costura. No outro lado, a mesma coisa. Costurei. Tombo os tecidos para o direito. Vou passar uma costura de segurança para unir o PVC e o tecido de forro. Vou fazer também um pesponto próximo às costuras. E o fole ficou assim. Confira se ele ficou com 95 centímetros. Os pespontos próximos à costura. E a costura de segurança. De viés de acabamento. Um metro de viés de 3,5 centímetros de largura 2 vezes no tecido de forro. Você pode usar viés pronto se preferir. Essa medida já está com uma sobra mínima, mas se você deixar mais sobra, é mais fácil para fazer o acabamento da emenda no final. Eu já vou deixar o viés preso ao fole da bolsa para facilitar. Eu achei o meio e vou centralizar com o meio da canaleta do zíper. Prendo com grampos ao longo de todo o fole. Aqui no fundo também tem a marcação da metade. Eu vou parar um pouquinho antes desta marcação. Antes de fazer o acabamento, eu vou fazer uma costura de segurança no viés, deixando aqui no fundo um palmo mais ou menos sem costurar. Olha como está por enquanto. O viés preso ao fole e aqui no fundo sem costura. Vou fazer um acabamento simples, uma costura reta unindo o viés. Estico uma das pontas do viés e eu marco onde coincide com a metade do fundo. Estico a outra ponta e faço a mesma coisa, marco onde bate com a metade do fundo. Agora, eu tenho esta marcação neste lado e a marcação neste outro lado. Alinho estas duas marcações no viés, direito com direito. Eu vou costurar sobre a marcação. Costurei, fechando a volta do viés. Corto as sobras de tecido. Abro a sobra de costura. E termino de fazer a costura de segurança. Ficou assim. Vou fazer exatamente a mesma coisa no outro lado com o outro viés.
E o fole da bolsa ficou assim. Frente e trás da bolsa. Duas vezes no PVC, de acordo com o molde. Corte na linha do molde. O molde já tem margem de costura. Duas vezes no tecido de forro, de acordo com o molde. Corte na linha do molde, porque o molde já tem margem de costura. E duas vezes na manta R2, um pouco menor que o molde. Para frente e trás da bolsa, tanto faz, elas são iguais. Eu estou usando o PVC, este material sintético bem bonitão e grosso, mas ele não é muito estruturado, ele fica meio molenga para este tipo de bolsa. Como ele já é matelaçado, eu decidi colocar a manta R2 para estruturar a peça no tecido de forro. Como eu uso máquina de costura doméstica, se eu for costurar manta, tecido e PVC, vai me dar um trabalhinho. A minha máquina, ela costura assim camadas, mas eu não queria forçar e nem dificultar o acabamento. Então, para facilitar para costurar, eu estou usando a manta R2, menor do que o molde, deixando mais ou menos 1 centímetro de diferença em toda a volta. Mas eu preciso prender o tecido à manta. Então, eu fiz um quilting reto, aproveitando as próprias listras do tecido. Desse jeito, a manta fica presa ao tecido e não vai se soltar com o uso da bolsa. Se você não estiver usando material sintético, você pode usar a manta R2 no mesmo tamanho de todos os outros tecidos e fazer a estruturação e o quilting no tecido externo. Vou unir PVC e forro avesso com uma costura de segurança em toda a volta. E as partes da frente e de trás da bolsa ficaram assim. Bem estruturado, mas sem tantas camadas para costurar. Bolsinho da frente. 20 por 32 centímetros no tecido estampado. Para fazer o bolsinho, dobro o tecido direito com direito. Vou costurar numa lateral, nesta parte de baixo, na outra lateral e esta parte de baixo. Aqui no meio eu vou deixar uns 2 a 3 dedos para usar a técnica de abertura. Aqui eu já costurei. Na abertura eu usei o maior ponto da máquina. Nos cantos eu usei uma tampa de Nescau, que tem 8,5 centímetros de diâmetro. Eu encosto a tampa nas costuras e traço arredondado, nos 2 cantos. Agora eu vou costurar sobre estas marcações. Ficou assim. Refilo a sobra de tecido com tesoura de picote bem próxima à costura. Na abertura, vim com a sobra de costura. Descosturo. Vou cortar estes cantinhos de cima para não ficar com excesso de tecido quando virar para o direito. Pela abertura, viro para o direito. Empurro os cantinhos com algum objeto de ponta arredondada. Vou passar a ferro. E o bolsinho ficou assim. Coloquei um pouquinho de cola para tecido na abertura só como segurança, mas isso é opcional. A gente vai costurar o bolso, a parte da frente, e isso vai acabar fechando a abertura. Vou colocar o bolso na parte da frente da bolsa. Fiz as seguintes marcações. A partir da borda de cima, eu marco 5 centímetros. Centralizo as metades da frente da bolsa e do bolsinho. Vou fazer uma costura próxima à borda do bolsinho nesta parte de baixo. Ficou assim. Aproveitei e coloquei rebites número 1,5 nos cantos de cima do bolsinho para dar um detalhe e para reforçar a costura. Fecho inferior. 8 por 15 centímetros no PVC, 8 por 15 centímetros no tecido estampado, um conjunto de botão imantado. Para esta parte, eu quero que o PVC fique para fora. É o lado que vai aparecer na frente da bolsa. Eu vou colocar o botão, então, na parte de dentro, no meu caso, o tecido estampado.
O posicionamento do botão macho é o seguinte: da borda de cima eu marquei 3 centímetros e encontrei a metade. No cruzamento das marcações, eu coloco o encaixe do botão imantado para determinar os rasgos. Eu tenho um vídeo explicando a colocação do botão imantado, clique aqui para saber mais. Coloquei o botão macho. Atrás fiz um reforcinho com tecido jeans. Posiciono o tecido estampado sobre o PVC direito com direito, alinhando as bordas dos tecidos. Vou costurar aqui, aqui e aqui. Nessa parte de baixo eu não costuro. Aqui eu já costurei. Arredondei os cantinhos com uma tampa de garrafa de leite que tem 4 centímetros de diâmetro. Eu encosto a tampa nas costuras e traço arredondado. Vou costurar nessas marcações. Costurei. Refilo a sobra de tecido com tesoura de picote próxima à costura. Viro para o direito. Empurro a costura com algum objeto de ponta arredondada. Vou passar a ferro pelo lado do tecido de algodão. Vou fazer um pesponto nesta parte e uma costura de segurança para fechar aqui. Ficou assim. Tampa. 22 por 35 centímetros no PVC. 22 por 35 centímetros no tecido estampado. Para a tampa, eu vou usar estes 2 tecidos. Eu quero que este tecido estampado fique por fora, que apareça na frente da bolsa. O PVC vai ficar por dentro e estruturar a tampa. O tecido estampado vai dar cor para a bolsa. Então, o botão imantado fêmea tem que ficar no tecido estampado. A partir da borda de baixo, marco 10,5 centímetros e vou encontrar com a metade. No cruzamento das marcações, eu coloco o encaixe do botão imantado para determinar os rasgos. Vou colocar o botão fêmea. Ficou assim. Atrás, fiz um reforcinho com tecido jeans. Posiciono os tecidos direito com direito. Vou costurar aqui, aqui e aqui. Na parte de cima, eu não costuro. Depois de costurar, eu arredondei os cantinhos com tampa de Nescau, que tem 8,5 centímetros de diâmetro. Vou costurar nas marcações. Costurei os arredondados. Refilo a sobra de tecido com tesoura de picote próxima à costura. Viro para o direito. Deixo as costuras bem na lateral. Vou passar um pesponto nesta parte e uma costura de segurança para unir os tecidos. Vou passar a ferro pelo lado do tecido de algodão. E a tampa ficou assim. Vou posicionar a tampa na parte de trás da bolsa. A partir da borda de cima, marco 6 centímetros. E marquei também a metade, dobrando a peça ao meio. Marquei também a metade na tampa. Vou deixar o direito da tampa, que tem o botão, sobre a bolsa. Alinho a parte sem acabamento da tampa, da marcação para baixo, centralizando as duas peças. Vou fazer uma costura de segurança com meio centímetro de margem de costura. Fiz a costura de segurança. Tombo a tampa para o direito. E agora sim eu vou fazer a costura definitiva com 0,75 ou 1 centímetro de margem de costura. Ficou assim. A sobra de costura fica embutida nas duas costuras e o acabamento fica limpo. E essa costura ajuda a unir forro com manta e PVC. Tá na hora de montar a bolsa. Vou começar com a frente e o fole. Posiciono o fole sobre a frente da bolsa, direito com direito, alinhando pelas metades. Metade da frente com a metade da canaleta do zíper.
prendo com clipes. Agora eu vou alinhar as metades de baixo, metade do fundo do fole com a metade da frente da bolsa. Depois dessas marcações, vou distribuir e prender todo o fole. Prendi e agora vou costurar toda a volta. Ai, tava quase me esquecendo do fecho inferior. Com o botão virado para a bolsa, centralizo o fecho com o meio da frente da bolsa. Vou passar uma costura de segurança e depois costurar o fole. Costurei e ficou assim. Tombo o viés para o direito. Dobro a ponta do viés e alinho com a costura feita. Vou fazer isso em toda a volta. Vou fazer o acabamento com pontinhos invisíveis à mão, mas você pode costurar na máquina se preferir. Ficou assim. Abro o zíper. Vou fazer exatamente igual com a parte de trás da bolsa, direito com direito, alinhando primeiro pelas marcações. Vou costurar. E depois fazer o acabamento do viés. E a bolsa ficou assim. Viro para o direito. Empurro bem as costuras. Alça transversal. 1,40 de alça pronta, de 3 centímetros de largura. 2 mosquetões. Eu só tinha de 3 centímetros, mas o ideal é que os mosquetões e o regulador sejam um pouquinho maiores que a alça. Um regulador de 3 centímetros. Em uma das pontas da alça, vou passar um mosquetão. Dobra a ponta, mais ou menos 1,5 cm. E dobro mais uma vez, mais ou menos uns 2,5 cm. Aqui você pode fazer uma costura, 2 costuras, um retângulo com um X no meio. Eu vou colocar 2 rebites número 3. Ficou assim. Vou fazer a outra ponta da alça. Este é o direito. Pelo direito da ponta, vou colocar o regulador. Passo a alça por baixo do regulador e saio também por baixo. Tá vendo como tá muito justinho? Por isso que eu falei que a alça tem que ficar um pouco mais folgadinha dentro dos metais, mas era o que eu tinha. Passo o mosquetão. Agora eu vou passar a ponta da alça neste sentido.
passando por dentro do regulador. Dobra a ponta. E agora, para fazer o acabamento, é a mesma coisa da outra ponta. Pode ser uma costura, 2 costuras, um retângulo com um X no meio. Eu vou colocar 2 rebites igual que eu coloquei na outra ponta. Ficou assim. E assim a alça tá pronta e é só prender nos passantes da bolsa. Eu quero saber se você gosta de bolsa com material sintético, se você gosta de costurar material sintético ou se você gosta de bolsas com tecido de algodão. Eu vou adorar saber a sua opinião. Se você gostou da ideia, da bolsa, de qualquer coisa deste vídeo, não se esqueça de fazer o canal crescer, clicando no curtir, compartilhando e também se inscrevendo para não perder nada do que acontece por aqui. Obrigada por assistir, beijocas! E até o próximo vídeo.